Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Luciane Silva, sou estudante de 4ª Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje, dia 31 de março de 2024, e trago com o íntimo a conferência O Herói Solar. Um instante para visualizar o gráfico. O que você imagina quando ouve a palavra herói? Pode imaginar alguém grande, forte, que tem postura e anda corretamente, que consegue enxergar, ouvir, agir com destreza e perfeição. Alguém com boa intenção, honesto e pronto a ajudar o outro. O herói tem flexibilidade, passa pelos obstáculos, voa, tem domínio de seu corpo, mente e emoções. É corajoso e destemido. O herói sabe quem ele realmente é, conhece a natureza de sua missão. O herói solar é aquele que escolheu Cristo e, com o trabalho íntimo, o despertou dentro de si. Assim, fez sua luz brilhar. Observamos aqui o herói. Percebemos a força, percebemos a postura. O herói está no alto aqui da montanha. O herói está voltado para o sol, ele contempla o sol. Observamos aqui o equilíbrio, os braços abertos em posição de cruz. O equilíbrio do herói, com os olhos para o sol. Percebemos aqui na figura do sol a aliança. Estamos aqui exaltando as virtudes do herói. Não existe herói sem virtudes, pois ele é um vencedor. O herói é aquele que derrotou e venceu a si mesmo. Ele é um sábio em administrar seu tempo e energia. E assim ele vive em equilíbrio. Ao ouvir a Mãe Divina, trabalhamos para perceber o Cristo. E trabalhando por Ele e com Ele, encontramos o caminho para o Pai. A quem o herói derrotou? Aos elementos de infraconsciência, os inimigos do Cristo. Quem são os elementos de infraconsciência? São os que roubam a consciência da pessoa, adormecem sua psique e a enganam para que ela acredite que suas decisões equivocadas são corretas. Então percebemos aqui os elementos de infraconsciência, os defeitos psicológicos. Percebemos a gula, aqui a inveja, o querer o mal alheio, a fofoca, a maledicência, ganância, aqui preguiça, desânimo, má vontade. Percebemos aqui a desobediência do filho, não querer ouvir
sua mãe. Percebemos aqui o querer ser notado, independente do que se faça, que pelo olhar das pessoas estão criticando esta outra pessoa aqui. Porém, ele ostenta uma posição de sou notado, e para ele o que importa é isso, querer se exibir. Aqui percebemos um homem pedindo a mão de uma mulher em casamento. Porém, a mão dele está em uma direção, mas o olhar está em outra. Ele não pede com o coração, ele não está com o coração voltado para o matrimônio, está vivendo um engano. Que resultados podem trazer esses elementos de infraconsciência? Estes são os inimigos do Cristo. E o que trazem é o distanciamento do Cristo. O caminho do Cristo é estreito e reto, conduz ao Pai. O orgulho faz a pessoa não admitir que tem todos esses defeitos e outros. Aqui estão alguns para ilustrar. O orgulho faz com que a pessoa não admita que tem todos esses defeitos na psique humana, fazendo com que ela se julgue muito boa. O que faz a humanidade estar afastada do íntimo? O íntimo é o nosso Deus interior. O que faz a humanidade estar afastada de seu Deus interior é estar unida ao ego, é ter compromissos com os defeitos psicológicos. Basta examinar-se para ver os seus costumes na rotina do diário viver. Os filmes que assiste, como que você fica depois que assiste determinados filmes, como fica seu coração, sua mente, os órgãos sexuais, como você se alimenta, como se comunica, as reações internas e externas. Se fizesse um exercício íntimo para ser observador de si mesmo e anotasse em um papel suas observações, iria se assustar. Iria ouvir dentro de si uma voz tentando argumentar, justificar os erros que foram percebidos. Este é o ego, um conjunto de defeitos psicológicos que roubam seu tempo e energia, estragam as relações humanas, fazem as pessoas perderem o emprego, as amizades, a saúde, fazem com que se acidentem, trazem problemas de ordem mental, física e espiritual. Podemos observar aqui esses prejuízos à mente, esses prejuízos às emoções, ao corpo físico, em que esta pessoa está comendo, está comendo alimentos que não são saudáveis, embora esta pessoa aparente, porque ela tem aqui um corpo numa estrutura mais comum, é uma pessoa magra. Então, o que está para ilustrar que a gula está em todas as pessoas. Aqui podemos perceber a falsidade, pessoas que tendem a perder amizades, porque quando se pratica a maledicência, se semeia a discórdia, se semeia a inimizade entre outras pessoas. E assim, cada um que foi ilustrado aqui, perceberemos o prejuízo às relações humanas, ao corpo. Esses defeitos psicológicos são a ira, a inveja, a luxúria, a preguiça, a cobiça, a gula e o orgulho. Esses não nasceram com a obra divina que Deus criou, o ser humano. Acontece que desde há muitas existências, o ser
que um dia já foi humano, foi se afastando do Cristo, que é o único caminho para o Criador. À medida que foi se afastando do Cristo, também foi se esquecendo do Pai Celestial, da Mãe Divina do Cristo. Deixou de dar ouvidos à sua Mãe Divina, Deus Mãe em nós, aquela que nos aponta os defeitos e nos mostra o caminho, a intuição dentro do nosso coração, sempre a nos dizer o que está errado. Percebam aqui uma fala: deixou de dar ouvidos à sua Mãe Divina. Este é algo para nos observarmos. Deixou. Então, a quem damos ouvidos? Observamos aqui, esta pessoa está dando ouvidos, porque ela está colocando a sua atenção, ela quer que o que esta outra pessoa está dizendo entre nela, em seu coração, ela está permitindo. Porém, aqui é algo que não é bom. Então, ela está permitindo que algo que não é bom entre dentro dela. Dar ouvido. Então, a quem damos o nosso ouvido? Se não damos ouvido, não damos os nossos ouvidos à Mãe Divina, damos ouvido a quem? Quando não se dá ouvidos à Mãe Divina, ao íntimo, ao ser, é porque estamos dando ouvidos ao ego. Com a audição atrofiada e os defeitos atendidos, esta voz, intuição da mãe, logo é esquecida pela atenção dada a um tipo de defeito. Até outro momento, toda esta situação recorrer. Algumas vezes, a percepção à mãe nos dirá, a intuição será maior e haverá arrependimento. Arrependimento e busca pela correção. Porém, os defeitos, quando eles não são eliminados, quando não há o trabalho de morte dos defeitos psicológicos, eles voltam de tempos em tempos, causando dor e sofrimento à pessoa. Existe uma forma de poder se libertar dessa escravidão de servir aos defeitos psicológicos, praticando a morte psicológica dos defeitos. Percebendo o estado equivocado, dirigimos a atenção à Mãe Divina, para que nos separe do defeito psicológico. A Mãe Divina é a forma feminina de Deus em nós. Então aqui está uma representação da pessoa diante de sua Mãe Divina, voltada para sua Mãe Divina. Novamente aqui nós temos a forma do círculo, a união, assim como o herói representado no gráfico anterior, o círculo, que é o próprio Sol, a união com o Sol. Aqui nós percebemos a união com a Mãe, dirigir-se o olhar e a atenção à Mãe Divina. É a Mãe Divina quem nos dá força, quem nos nutre, quem nos dá músculos para enfrentar as situações do diário viver. Então, percebendo o estado equivocado, dirigimos a atenção à Mãe Divina, para que nos separe do defeito psicológico. Isso é importante para percebermos que o defeito psicológico não faz parte da nossa natureza, ele é um intruso. Sendo observador de si mesmo, pede-se à Mãe Divina que elimine o defeito com a seguinte petição: Mãe Divina, queime este defeito.
Assim, os defeitos irão morrer gradativamente. É preciso ser um vigilante para perceber as variações que o mesmo defeito se manifesta. Vamos pegar como exemplo a nossa casa, com tudo o que nutrimos dentro dela. E vamos imaginar que alguém mal intencionado bata na porta e a pessoa abra e deixe entrar. A pessoa mal intencionada, ela vai bagunçar aquilo que está em ordem, ela vai pisar com seus pés sujos no seu tapete, ela irá falar palavras que você não fala na sua casa, ela irá trazer o desequilíbrio para dentro da sua casa, irá te convidar a fazer coisas erradas, ela irá carregar vícios, irá te convidar, e quando se menos espera, você está junto com aquela pessoa, danificando a sua casa. Mas você deixou aquela pessoa entrar, cultivou aquela amizade. Os defeitos psicológicos, eles foram criados pela própria pessoa. Essa pessoa, todas as pessoas, né, elas alimentam o defeito psicológico. Então, neste momento, ele é um convidado daquela pessoa. Estamos aqui ilustrando o que o defeito psicológico da gula, da ira, faz dentro de nós. Nos convida, o defeito psicológico da ira nos convida a ser violentos, a gritar, a esbravejar. Porém, com o trabalho à Mãe Divina e se auto-observando, se observando de fora, vendo suas reações externas e internas, nós pedimos à Mãe Divina que queime o defeito, com a petição: Mãe Divina, queime este defeito. É preciso ser um vigilante, porque este mesmo defeito que bateu a porta e entrou, ele vem de outras formas. O mesmo defeito. Há que se estender o olhar para perceber que é o mesmo defeito mascarado com uma outra máscara. Os defeitos irão morrer gradativamente. É preciso se auto-observar continuamente, de instante a instante e de momento a momento. À medida que os defeitos psicológicos vão enfraquecendo e morrendo, irão dando lugar às expressões das virtudes, as virtudes que se opõem aos defeitos. Como podemos assistir a uma aula e prestar atenção? Saber que estamos em uma escola com ensinamentos e provas. E lembrar que reprovamos e temos que aprender e temos que repetir a mesma prova inúmeras vezes. Se reprovarmos, teremos que repetir a mesma prova até passar. Isto é a existência e o diário viver. Estamos em situações de equívoco quando não nos recordamos e não conseguimos nos separar dos defeitos psicológicos. Então, nos fascinamos e nos tornamos vítimas das circunstâncias. Porém, quando nutrimos a nossa semente crística dentro de nós, com orações, respiração profunda, interesse em praticar a morte psicológica dos defeitos e se devocionar à nossa Mãe Divina. Cada um tem sua Mãe Divina. Vamos nos tornando mais perceptivos nas questões do diário viver. Ao perceber que estamos diante de um teatro, podemos aproveitar para estudar as nossas reações e as das outras pessoas.
Vemos nos outros os mesmos defeitos que existem em nós, como um espelho. Com a recordação íntima, trazemos para o nosso coração, trazemos a paz para o nosso coração, para a nossa mente, para as nossas emoções. A paz em meio à tempestade, a maravilhosa lembrança de que somos a alma humana de uma alma divina. A alma divina é o nosso Deus interior, aquele ao qual cada um se une quando Cristo desperta e vive dentro de si. Torna-se um herói solar. Aqui nós temos as virtudes da alma, os tesouros do céu. À medida que se vai praticando a morte dos defeitos psicológicos, da ira, por exemplo, vai se expressando o amor, vai se expressando a alegria. Que alegria de dançar para Deus, que é o movimento de tudo que existe. Temos aqui uma representação. A alegria, a nutrição do amor, da paciência, da compreensão que há entre as pessoas, entre o casal, entre as amizades. A diligência do trabalho, a obediência, sentir o pai, a obediência do filho, a caridade, parar um instante da vida, da existência, para dar atenção às pessoas que necessitam, para dar de si, para entregar de si gratuitamente energia, tempo, alimentos, vestimentas, as necessidades básicas do ser humano. A ordem. Uma mente em ordem traduz-se num diário viver mais em ordem. Pertences, os compromissos. Então aqui estamos na representação. Estudamos a respeito da morte dos efeitos psicológicos, o trabalho com a mãe. Agora estudaremos a respeito da sexualidade superior. A sexualidade superior é viver o Cristo, que é a própria energia sexual, o sêmen, transmutando-a em união sexual, sem jamais expulsar o sêmen do corpo. Aonde o esposo e a esposa, o homem e a mulher, conduzem a energia sexual masculina e feminina pela coluna vertebral, desde sua base até o cálice cerebral. E depois retorna ao coração. E segue-se para todo o corpo, estendendo-se ao redor. Essa alquimia é uma fonte criadora da vida, saúde, conhecimento, cura doenças de ordem física, mental, emocional. Remove obstáculos para que o esposo conheça cada vez mais profundamente a sua esposa,
e ela a ele, tornando essa união cada vez mais profunda, forte e brilhante. Uma união humana e uma união divina. O verdadeiro herói e a verdadeira heroína. Os que lutam para o Cristo e o protegem com suas vidas, colhem os frutos perfumados da sexualidade superior e constroem um matrimônio perfeito. Então aqui nós temos a representação do casal, o nutrir o amor, o oferecer de si, entregando a sua esposa, entregando a essência que ele é a sua esposa e ela o recebendo. Então percebemos que a sexualidade superior, o receber, o entregar e o receber, recíproco. A luta do esposo é a luta da esposa, e a luta da esposa é a luta do esposo. Assim, aprendem e crescem, e amadurecem, e colhem os resultados de seus trabalhos juntos. O casal transmuta as energias sexuais. O sêmen é preservado dentro do corpo. Ele é o Cristo. Preservar o sêmen dentro do corpo é adorar ao Cristo. Então, o casal casal que pratica sexualidade superior adora ao Cristo, transmuta as energias sexuais através da respiração profunda. Os solteiros aguardam em castidade, aguardam em celibato temporário até conhecer sua esposa, seu esposo, para também depois poder praticar a sexualidade superior, transmutar as energias. Então, aos solteiros, respira-se profundamente pela coluna vertebral, faz o mesmo processo, até o cálice cerebral, e depois ao coração e ao corpo. Porém, para sublimar as energias sexuais, para acalmar os órgãos sexuais, a emoção, as emoções, a mente, pode-se realizar mantras, como o Ramsa, onde o Ram é inspiração e o Sa é expiração. O Ram é verbo silencioso e o Sa se fala verbalmente, desta maneira. Sa. 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 O casal, em alguns períodos, também fica em celibato temporário, quando a esposa está em período menstrual, ou quando está gestante, nascimento de filhos. Há um período de resguardo, onde o casal também aguarda esse período em celibato temporário. A entrega destes valores, sem cobrar por aquilo que é sagrado, é a própria devoção ao Cristo. É o entendimento e a entrega de si para o Pai. Dele é toda a sabedoria do universo. Assim como o sol provê a vida gratuitamente, na graça, que é a bondade de Deus, recebemos
o exemplo do sacrifício pela humanidade, que juntamente com a morte psicológica dos defeitos e a sexualidade superior, formam os 3 fatores para o despertar da consciência. Então percebemos aqui a devoção ao Cristo, o se ajoelhar, a entrega, o se ajoelhar diante do Cristo, que nos abençoa, que nos irradia a luz do Cristo, que penetra o nosso corpo, que nos impressiona o coração, a mente, o sexo. Percebemos aqui a aliança com o Cristo. Esta escola de meditação, Áureo Florescer, entrega gratuitamente as medicinas xamânicas nas meditações para todo aquele que quiser aqui vir meditar. Pode-se entrar em contato para receber as informações que são necessárias. Para se poder fazer a entrevista, poder vir aqui praticar. Então aqui, a Sagrada Ayahuasca, que é a união do jagube e da chacrona, é o Cristo vegetal. Nos auxilia na concentração, no relaxamento do corpo, nos auxilia na visão, na percepção da Mãe, do Pai, do Cristo, do nosso Deus interior, nos auxilia a perceber também os defeitos dentro de nós. É uma força para podermos trabalhar sobre nós mesmos, aprofundar a meditação dentro de nós. Esta medicina é entregue gratuitamente nesta escola de meditação, assim como o rapé xamânico e a sananga, o colírio xamânico. Para fazer com que o nosso sol interno desperte e brilhe. Louvado seja o Cristo íntimo, louvada seja a Mãe Divina, louvado seja Deus Pai. Como exercício para esta conferência, é colocado o diário. Observe-se por um dia. Registre em uma folha. E depois, no final do dia, estude o que registrou-se naquela folha. Lembre-se de respirar profundamente durante o dia. E com o que foi colocado nesta conferência, perceba os defeitos psicológicos que agiram em sua máquina humana naquele dia, naquelas ações, para que possa ser praticado a morte dos defeitos psicológicos. E assim possa dar uma continuidade no trabalho de autoobservação. Grata a todos. Que todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.